somente a luz é capaz de dissipar a escuridão. Então, se você deseja viver em um mundo sem guerras, vibre na paz. Se você deseja viver em um mundo sem medo, vibre no amor. Isso corresponde a dizer que, se você combate a violência com violência, o ódio com ódio, por mais nobres que sejam seus motivos, você está colaborando para um mundo com mais violência e mais ódio. Essa mensagem ela é interessante, porque ela traz uma armadilha muito comum de nós cairmos, né? Que é a pseudo-nobreza. Então, eu sou contra a violência, mas eu uso a violência como recurso para combater quem eu considero violento. Ora, se é um recurso para mim, como que eu posso ser contra? Ah, mas eu não uso gratuitamente, eu uso para combater o fulano. Ué, então você não é contra a violência, você é contra o fulano. Porque no fundo você é violento. Pode dizer o que quiser, mas é violento. Ou não? Se eu olhar para o índice global de violência, você contribuiu para aumentar ou diminuir a violência? Para aumentar, claro. Você sendo violento, nunca vai poder dizer que contribuiu para diminuir a violência, mas apenas para reduzir a violência praticada por motivos que você exclusivamente, segundo suas opiniões e seus vieses, não concorda. Mas com a violência em si, você contribuiu para o aumento. Tem uma passagem da Bíblia que me ajudou muito a compreender essa sutileza. E, novamente aqui, né? Independente de você ter ou não qualquer tipo de fé, fiquemos com o conceito. Quando os soldados chegam para levar Jesus, Pedro saca a espada e corta a orelha de um deles. Jesus coloca a orelha de volta e, nesse momento, obviamente, que o soldado curado percebe a divindade de Jesus. E Jesus diz a Pedro: Pedro, embainhe a sua espada, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. E o que está por trás dessa passagem? O fato de que quando você não concorda com alguma prática, não existe razão suficiente para aceitar praticar. Porque não haveria razão mais nobre do que defender Jesus da crucificação. E ainda assim Jesus diz que isso não é razão suficiente para autorizar a agressão. Qualquer agressão representa o mal. Então, aquele que praticar uma agressão dizendo que está combatendo o mal, no fundo, estará alimentando o mal. E essa aqui é a armadilha. Eu lembrei de uma outra frase interessante. Irritar-se com a desordem é uma desordem. Fazei a ordem e a desordem cessará. Eu dei o exemplo da violência, mas serve para qualquer coisa. Por isso que pagar na mesma moeda te torna exatamente igual àquilo que você diz repelir. Por isso que pensar em problema atrai mais problema. Por isso que a gente atrai para a vida mais daquilo que estamos vibrando. Por isso que a vingança nunca resolve, e assim por diante. Por isso que baixar músicas de graça, livros, imprimir trabalho do filho na empresa, ou levar material de escritório da empresa para casa, enfim, todos esses pequenos delitos que para você podem ser toleráveis, todos eles é que nos conduzem para a corrupção na política, nas nossas relações comerciais, negociações, etc. Porque quando a gente vive, né, quando a gente vibra, melhor dizendo, em determinada frequência, quando nós nos colocamos em determinada energia, é daquela energia que viveremos. E não podemos plantar limão querendo colher laranjas. Ou seja, não devemos combater o indesejável. Devemos atrair o desejável. Por isso que hoje se fala muito no meio corporativo, né? Já está se falando mais em feed forward do que feedback. Porque a gente precisa atrair o desejável. Só uma ressalva importante, né, para não causar aí nenhuma distorção, no próprio Evangelho está escrito que Jesus não impede a defesa, mas condena a vingança.